Aqui é o professor Samuel Vilela, então vamos vindo mais uma videoaula do canal Matemática. Nesta videoaula vamos ver como resolver uma equação de segundo grau pelo método de Bhaskara. Mas antes disso, você tem que ficar atento com uma condição para que você possa usar o método de Bhaskara. Não é sempre assim e do nada que você vai utilizar. Para que você possa resolver uma equação de segundo grau do método de Bhaskara, você tem que ter a equação na forma geral, isto é, tem que ser essa nomenclatura aqui. Então, vamos entender o que quer dizer isso. Quer dizer que você tem que ter a expressão de um lado igual a zero do outro. E na forma mais simples possível, tá? Então, no máximo, pode ter 3 termos, no máximo, tá? Mas sempre tem que ter o termo ao quadrado. Se tiver, no máximo, 3 termos e o termo da variável ao quadrado igual a zero, aí você consegue resolver por Bhaskara, tá? Se não tiver e você não souber como fazer isso, em algum lugar nesse vídeo, clique aqui que vai ter uma videoaula de como deixar na forma geral a equação do segundo grau. Vai estar aqui em cima ou embaixo. Procura aí que você vai ver um link aí para o vídeo de como deixar na forma geral a equação do segundo grau. Mas vamos lá. Então, aqui nós já estamos na forma geral porque está igual a zero, ok? Então, nós conseguimos resolver essa equação do segundo grau. É possível resolver essa equação do segundo grau pelo método de Bhaskara. E aí nós vamos ver aí no meio do caminho que também tem outra condição para ter solução. Mas, a princípio, aqui nós já conseguimos começar, ok? Mas só mais um detalhe, antes de continuar aqui essa resolução, se você está assistindo até esse momento, acredito que você está gostando do vídeo. Então não deixe de marcar seu like aí no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para que você possa acompanhar as próximas dicas, próximas resoluções de conteúdo de matemática. Às vezes você tem a dificuldade, ative o sininho para ser notificado sempre. Então vamos lá, vamos mão à massa aqui, vamos resolver isso aqui. Então lá, no método de Bhaskara, você precisa identificar, primeiramente, os coeficientes, depois na forma geral. O que é os coeficientes? É as quantidades de x², a quantidade de x e o termo independente. Então, nós temos que identificar isso. E como funciona? O termo a, o coeficiente a, ele vai ser a quantidade de x², tá? Então, é um número. Que número é esse? É o número que fica aqui na frente do x². Quando não tiver nada, é um positivo. Então, nós temos aqui que o A vai ser 1. Agora, vamos identificar quem que vai ser o B. O B vai ser a quantidade de x. A quantidade de x vai ser o número que está aqui na frente, que é menos 5. Que nós chamamos de coeficiente. E agora, o termo independente. Então, o C vai ser o termo independente. Aquele valor que não depende de variável nenhuma, tá? Então, ele está aqui sozinho, tá? Termo independente. Mais 6. Identificou isso? Nós vamos utilizar a primeira fórmula, que vai ser a fórmula do discriminante, que é a fórmula do delta. Que diz o seguinte: eu pego o valor do B, levo ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, não vou mais usar a fórmula, a expressão aqui inicial. Eu só vou utilizar essa fórmula aqui. Então, como que fica? Eu vou substituir agora os valores de A e B e C nessa fórmula. E aí, eu vou montar uma estrutura de substituição, que ajuda bastante na matemática. Toda vez que você for substituir um valor, coloque entre parênteses de prioridade, tá? No lugar da substituição. Então, B eu vou tirar e colocar o número. Então, fica B ao quadrado menos 4, o valor do A parênteses e o valor do C parênteses também. Agora, preencho dentro desses espaços com os respectivos valores. O valor do B é menos 5, o valor do A é 1, positivo, e o valor do C é 6. Feito isso, continuamos aqui a resolução. Agora, só vamos me preocupar em resolver primeiro a potência e depois o produto desses dois valores e em seguida com esse valor. Então, primeiro, sempre resolve a potência e sempre vai dar positivo, tá? Sempre. Não importa se é negativo ou positivo aqui dentro, sempre vai dar positivo. Então, o que é elevar ao quadrado? É multiplicar por ele mesmo. Então, 5 vezes 5
25. Agora, em seguida, eu vou fazer uma multiplicação sequencial. Vou multiplicar o menos 4 com 1, o resultado eu multiplico com 6. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4, porque sinais diferentes é negativo. O menos 4 que deu, eu multiplico com mais 6, que dá menos 24. E a última coisa que eu faço é somar ou subtrair. No caso aqui, 25 tira 24, deu 1. Bem tranquilo. Então, primeira fórmula que nós utilizamos. Vou dividir aqui só para me organizar. Depois que eu achei o discriminante, por que discriminante? Porque eu só continuo a conta se esse resultado que der positivo ou 0, tá? Se der negativo essa resposta, não tem solução nos números reais, tá? Então, deu um número positivo, continua. Deu 0, também continua. Então, no nosso caso, continuamos e essa equação tem solução. Então, a segunda fórmula que é de Bhaskara é o seguinte. É a variável igual, no caso é x, eu uso x. Se fosse outra letra, usaria a outra letra aqui. Menos b mais ou menos raiz quadrada do valor do delta, que acabamos de achar. Tudo isso dividido por 2. Faço substituições com aquela mesma história de abrir parênteses no lugar de substituir e depois preencher com os valores. Aqui 2 vezes a, tá? Menos b mais ou menos raiz de delta, 2 vezes o a. E 2 vezes o valor aqui. Então, substituindo, menos 5 aqui dentro. Agora, a raiz de delta, então, raiz de 1. E por último aqui, 2 vezes o 1, que é o valor do a. Continuando aqui, isso vai ser igual. Sinais iguais, positivo. Aí eu tiro parênteses, tá? Resolveu, saiu parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? 1 vezes 1 dá 1. Então, uma raiz bem simplesinha aqui. Dividido por 2, que é 2 vezes 1. Feito isso, chegamos no momento crucial. Que eu tenho um número com positivo e negativo, mas não quer dizer que esse número é positivo e negativo ao mesmo tempo. Quer dizer que aqui dentro existe 2 contas a serem resolvidas. E por uma maneira de simplificar, nós vemos com a fórmula com isso. Mas chegou neste momento, eu vou separar essas contas. Costumamos separar assim. Vou chamar de x1 a primeira conta a ser resolvida. Então, vou pegar o 5 aqui, mais o 1, usa a parte positiva e divido por 2. Então, esse aqui, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, uma das soluções já é 3. Depois eu faço a segunda parte. Agora, usando o negativo. Então, fica 5 menos 1, que dá 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, encontramos 2 soluções distintas para essa equação. X valendo 3 e x valendo 2. O que quer dizer isso? Qualquer um desses valores, se eu substituir na equação inicial, calculando tudo isso, vai ter que dar 0, caso eu queira fazer a prova real. Tudo bem? Então, isso aqui foi a nossa aula sobre resolução de equação de segundo grau, já na forma geral. Caso tenha alguma dúvida, queira deixar algum comentário, ou gostou do vídeo mesmo, escreva aí a sua sugestão, seu comentário é muito importante aí para o nosso canal, tá? E caso você precise de alguma solução específica, algum tipo de exercício que você precisa de uma resolução de maneira urgente, veja aí na descrição como eu posso te ajudar, dá uma lida lá e tem 2 maneiras de te ajudar, sobre matemática e também sobre outros tópicos ali. Valeu, até a próxima!